Você já pensou em investir no seu futuro e ainda receber um bônus por isso? Investindo no Tesouro Direto, dos investimentos mais seguros do mercado e com uma rentabilidade que supera a poupança, aqui na Genial você ainda tem cashback garantido. Independentemente do valor investido, que pode começar a partir de R$30, você recebe uma fração de um título do Tesouro Direto como cashback. Simples assim. Investiu, ganhou. Invista no seu futuro com a Genial e tenha o seu dinheiro trabalhando para você e ainda com garantia de cashback. Olá, estamos aqui de volta com a Conversa com Zé Márcio. Hoje um programa especial, temos um convidado especial, tem uma convidada especial aqui comigo, o presidente Michel Temer, que aceitou participar desse programa. É uma honra para mim estar aqui com você, presidente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre política brasileira, sobre o passado, o presente e o futuro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a você e uma honra estar batendo papo com um grande economista, uma grande figura, que é você, Zé Márcio. Muito bom. Muito obrigado. Presidente, você fez um governo, quer dizer, 2 anos e meio, extremamente importante, com quantidade enorme de reformas que estão dando resultados neste momento. A economia brasileira está tendo um crescimento maior do que o esperado pelos analistas, em grande parte devido a essas grandes reformas. Como é que você vê o futuro, né? Como é que você vê os próximos passos para o Brasil nessa questão das reformas? Olha, Zé Márcio, você sabe que eu tenho um certo otimismo, viu? Com toda franqueza. E acho que pregar um certo otimismo também é importante. As reformas que nós fizemos no nosso governo e outras que vieram lá de trás, o tempo do Fernando Henrique, né, e outros tantos, eu acho que mobilizaram o nosso país e conduzem o país para o desenvolvimento. O que nós não podemos, é ser pessimistas. Aqui no Brasil, lamento dizê-lo, né? Mas nós temos muito a mania de um certo pessimismo. E acho que o otimismo é importante e interessante. Quando você pega a história político-institucional do Brasil, você vê que o Brasil supera toda e qualquer crise. E olha que tivemos crise no Brasil, né? Crise política, econômica, social. Nós superamos todas e estamos nos desenvolvendo. Claro, precisamos fazer muito mais ainda. Há muito por fazer, não é? Mas eu acho que o Brasil cresce cada vez mais, um povo muito aguerrido e muito combativo, né? Eu acho que é preciso dar atenção ao povo brasileiro em todos os setores da nacionalidade. O que você não pode é separar um setor contra o setor, brasileiro contra brasileiro, essa coisa toda, os setores contra setores, isso é que não pode. Eu acho que esse otimismo vale a pena pregar, especialmente nessa conversa que nós estamos tendo. Certo. Presidente, quer dizer, você tem defendido um sistema de governo chamado semipresidencialismo. Exatamente o que significa isso? Quais são as reformas necessárias para atingir o semipresidencialismo e por que o semipresidencialismo pode ser melhor para a sociedade brasileira do que o presidencialismo que a gente tem vivido? Em primeiro lugar, nós chamamos de semi, porque não é nem o presidencialismo puro, nem o parlamentarismo puro. É uma mistura, né, dos dois sistemas. E, a meu modo de ver, eu tenho dito com muita frequência, o presidencialismo no Brasil, mesmo agora sob o império da Constituição de 5 de outubro de 88, não foi bem. Você veja que nós tivemos, convenhamos, 2 impedimentos, 2 impeachments, e eu reconheço, embora eu tenha assumido em função de um impedimento, né? Mas eu reconheço que o impeachment sempre traz algum trauma institucional. E sobre mais, ao longo do tempo, parece que já houve desde o tempo do presidente Itamar, mais de 280 pedidos de impedimento. Ou seja, cada pedido de impedimento é uma trava e um problema político-institucional para o Brasil. Por que nós pregamos isso? Porque hoje, mais do que nunca, Zé Márcio, você sabe que o Congresso Nacional tem assumido muitas funções que, na verdade, são de natureza executiva. Você pega o orçamento e o parlamento brasileiro, além de aprovar o orçamento, hoje tem as emendas impositivas, tem emendas de relator, emenda de comissão, emenda de bancada, não é? Portanto, praticamente controla o orçamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, em vários outros instantes, de igual maneira, o legislativo tem chamado setores da sociedade para fazer ajustamentos que são típicos de execução, típicos do Poder Executivo. Eu dou exemplo, tempos atrás, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou os planos de saúde para tentar uma solução, não é? E isto, volto a dizer, é um tema fundamentalmente do Executivo. Então,
pouco a pouco, o legislativo vai assumindo funções que são de natureza executiva. E veja bem, eu sempre digo, em primeiro lugar, no presidencialismo você tem impeachment, mas nesse sistema semi-presidencialista, primeiro você só tem governo quando tiver maioria parlamentar. Significa que parlamento e executivo trabalham juntos, né? Se você tem maioria parlamentar, ela vai bem? Muito bem. Se ela for mal, essa maioria parlamentar cai e outra se forma. E formando-se outro governo, você tem sem nenhum trauma de natureza institucional. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem mais de 34 partidos políticos no país. São siglas partidárias, né? Se você tiver o semipresidencialismo, você terá tantas siglas partidárias a favor da situação e outras tantas na oposição. Conceitualmente, serão dois partidos, um partido de situação, um partido de oposição. Você estabiliza muito mais o sistema político institucional brasileiro. E terceiro ponto, você veja, hoje os parlamentares têm verbas para destinar a municípios, estados, etc., mas não têm responsabilidade pela execução. Neste sistema que nós estamos propondo, você terá o parlamento tendo responsabilidade pela execução. Isso acho que é útil para o país, para dar breves noções a respeito do sistema semipresidencialista, né? Certo. Presidente, quer dizer, como é que você está vendo o cenário político hoje, quer dizer, aqui no Brasil? Com certa preocupação, não é? Porque eu me impressiono muito, e me impressiono muito mal, digamos assim, com esse fenômeno da radicalização. Eu até faço uma pequena distinção entre polarização e radicalização. A polarização de ideias, de programas, de temas governamentais é fundamental. Ela deriva da própria ideia de democracia. É fundamental você ter uma situação e é fundamental na democracia ter oposição. Agora, a oposição também, Zé Márcio, ela deve ajudar a governar. Ela ajuda a governar, porque ela critica, contesta, contradita, né? De modo que na democracia, situação e oposição, na verdade, são polos da governabilidade. Mas nos dias atuais eu vejo muita radicalização. Ou seja, eu vejo os mais variados setores, digamos assim, muito agressivos entre si. Não só setores de brasileiros, mas setores até institucionais. Quando se pensa, se me permite dizer, em invasão de prédios, destruição de patrimônio público, isso é uma agressividade típica da radicalização e não típica de um debate de ideias. O que é preciso no Brasil é ter um debate de ideias e, fundamentalmente, pregar, especialmente pelas autoridades constituídas, a chamada pacificação do país. Discutir ideias e não cruelmente determinar certos conceitos. Agora, presidente, tem muita reclamação, principalmente do Legislativo, em relação à interferência do Judiciário no Legislativo. O Judiciário estaria, de alguma forma, tomando o poder que vem do Legislativo. Como é que você vê esse processo? Como resolver este problema? Porque isso é uma das questões de radicalização que você chamou a atenção. O que eu vejo, né, Zé Márcio, é o seguinte: a nossa Constituição é uma Constituição muito detalhista, muito pormenorizada. E por que pormenorizada? Todas as questões de natureza constitucional são levadas ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, em face desse detalhamento, você veja o número de emendas, mais de 30 emendas à Constituição nós já temos nos dias atuais. E temos mais de 1.000 e tantos projetos de emenda à Constituição, porque quando o parlamentar quer modificar alguma coisa, não pode fazê-lo por lei ordinária, tem que fazê-lo por emenda à Constituição Federal. Então, quando você leva uma questão ao Judiciário, o dever do Judiciário é solucionar. Então, o Judiciário tem que ter uma atuação. Agora, é preciso muito diálogo entre os chefes de poderes, né? Para eles se entenderem. Porque é interessante, o poder não é do Legislativo, nem do Executivo e do Judiciário, é do povo. O povo é que diz, olha aqui, isso desde Montesquieu, né? Vamos criar 3 órgãos do poder para exercer um poder que é meu. Né? Então, eles exercem o poder em nome do povo, são autoridades constituídas. E por que constituídas? Secundárias. E por que secundárias? Elas devem prestar obediência à vontade primeira, que é a vontade do povo, que está escrita na Constituição Federal. Então, toda vez que há uma inconstitucionalidade, o que há, na verdade, é uma desobediência à vontade popular que escreveu a Constituição Federal.
Agora, presidente, quer dizer, essa questão são três poderes, mas são três poderes que devem ser harmônicos, tá certo? Agora, a última palavra é sempre do judiciário. É assim mesmo? Muitas vezes, realmente é. O judiciário acaba dizendo o que é lei, o que não é lei. Tanto que há vários sistemas de controle da constitucionalidade. Hoje você tem a ação declaratória de inconstitucionalidade, tem a ação declaratória de constitucionalidade, tem a ação de descumprimento de preceito fundamental, que é do texto constitucional, tem o controle de inconstitucionalidade por omissão. E, aliás, neste tópico último, Zé Márcio, você tem até a possibilidade de cada indivíduo tem um instrumento chamado mandado de injunção. Você pode ir ao judiciário para dizer, olha aqui, enquanto, por exemplo, o legislativo não regulamenta um determinado dispositivo, eu não posso desfrutar de um direito que a Constituição está me assegurando, desde que haja uma legislação integrativa. Então eu quero que o Supremo declare a inconstitucionalidade. Então veja quantas ações referentes à constitucionalidade ou inconstitucionalidade existem no texto constitucional. Por isso que, é claro que é inadmissível um poder entrar nas funções de outro, né? Mas no particular, no caso do Supremo Tribunal, o que eu vejo é que ele é provocado a dar uma palavra e, portanto, julgar na medida que é provocado. Certo. Dessa questão jurídica, quer dizer, muita gente, provavelmente não constitucionalistas, reclamam muito de que uma das razões pelas quais você tem tanta conflitualidade é o fato de que existe muita gente tem acesso à Constituição, tem acesso a esta conflitividade, a discutir quer dizer, no Supremo Tribunal Federal, questões relacionadas à Constituição. Você acha que isso é um problema realmente ou você acha que não? Na democracia, todo mundo, quer dizer, quanto maior o acesso a questionar a Constituição, melhor. É um problema inevitável, né? Inevitável, em função do que eu acabei de dizer em relação à sua outra pergunta. Hoje a Constituição é de um tal detalhamento, pormenorização tão acentuada, que tudo é levado para o Supremo Tribunal Federal. Eu não acho ruim, você sabe que há um preceito constitucional que diz assim, nenhuma lesão de direito individual será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Evidentemente, nenhuma lesão de natureza constitucional, portanto, uma eventual inconstitucionalidade, deve ser apreciada pelo Judiciário. Eu não acho ruim, não. Embora, muitas vezes, aumente muito o trabalho do Judiciário, no particular do Supremo Tribunal Federal, mas é fruto do detalhamento com que se fez a Constituição de 88. Mas você acha que esse detalhamento é negativo ou você acha que isso é bom, quer dizer, que é uma característica positiva da Constituição brasileira? Eu acho que é positivo. Você sabe que, interessante, no começo foi meu primeiro mandato como deputado federal, constituinte, né? Eu achava que deveria se fazer uma Constituição mais enxuta, porque uma Constituição mais enxuta, ela permite uma área discricionária, portanto de escolha muito maior para o Legislativo e para o Judiciário. Mas ao depois, quando ela veio detalhando vários temas, né, eu achei que ela deu resultado. Você veja que nós temos uma Constituição relativamente longeva, fazendo 36 anos, né? De modo que acho que é fruto precisamente desse detalhamento que se estabeleceu na Constituinte de 88, né? Certo. Deixa eu fazer uma pergunta mais presente. Como é que você está vendo a eleição municipal? Com certa eleição aqui de São Paulo, por exemplo, com certa preocupação, porque querem transformá-la num fenômeno nacional, numa disputa nacional. E não deve ser assim. Cada entidade, União, Estado, município, tem suas competências. E aqui no município, o que o eleitor tem que pensar é nos seus problemas. Como está a minha rua, como está o trânsito, como está a energia, água, esgoto, etc., né? E são problemas locais que devem definir quem deve ser o candidato eleito. Isto ajuda muito a própria cidadania municipal, porque o sujeito vai pensar nos seus problemas locais e não nos problemas nacionais. Quando se quer nacionalizar uma disputa municipal, acho que não se produz um bom resultado para o munícipe. O munícipe deve pensar, dizer, este é um bom prefeito, se estiver na reeleição,
ou aquele candidato é melhor, mas esta a solução que ele deve dar. Mas quer dizer, com a radicalização ou polarização, como quer dizer, que a gente está vivendo, você acha que isso vai ser possível, não só em São Paulo, mas nas eleições, principalmente nas eleições das capitais, quer dizer, nas cidades maiores, você acha que vai ser possível manter essa municipalização do processo eleitoral? Não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes interessa até a área federal, não é? Mas acho que se nós pregarmos, nós estamos aqui fazendo uma pregaçãozinha, não é verdade? Se todos pregarmos uma coisa dessa natureza, o eleitor do município vai pensar precisamente no seu município e não na questão nacional. Certo. Presidente, muito obrigado por essa entrevista. Foi um prazer enorme, uma honra, na verdade, ter você aqui conosco. Muito obrigado, realmente. Muito obrigado. Ser entrevistado por você é honra para mim. Muito obrigado.